Eu já vou começar esse vídeo me coçando, porque eu tô muito agoniado com o Norman, velho. O cara, pelo que ele mostrou no capítulo passado, meu Deus, que pena, o Norman está carregando um grande fardo. Aí nesse capítulo, o cara pode ser aí o grande vilão da obra, pelo menos no sentido ideológico. Emma vai precisar enfrentar o Norman em alguma etapa desse plano dele. O plano dele tem algumas fases e antes de chegar na fase final vai haver esse confronto aí. Porque o Norman, ele disse uma coisa pra Emma, ele tá dizendo outra coisa ali pra galera e tal. Ou ele não tá articulando bem, ou então, velho, o cara tem esse pensamento aí de que tem que matar todo mundo mesmo. Vamos dialogar bastante agora sobre o Norman, sobre o futuro da obra. Vamos embora? Vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, nessas duas redes que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, galera, que começo de capítulo, hein? Vamos falar primeiro do anime, né? A primeira temporada acabou, a segunda temporada já foi confirmada pra 2020. Analisamos todos os episódios, a análise do último, o 12º episódio, tá no ar desde ontem, então confiram, beleza? A gente vai continuar analisando o mangá nessa reta final e quando a segunda temporada voltar, estaremos aqui também. Foi um sucesso, né? The Promised Neverland no anime. Mas vamos focar agora. O Norman, ele tá perturbadaço, galera. Já queria uma opinião de vocês. É A ou B? A opção A. O Norman, ele realmente tá nessa sinuca de bico? Ele tá sem saber o que fazer? Ou ele enganou a Emma? Porque esse capítulo, ele começa de uma maneira e termina de outra. Então, realmente, assim, pode ser a opção A e a opção B. Num primeiro momento ele estava confuso, mas a resolução dele no fim do capítulo, e ainda mais com o que a gente viu naquela sala, é de que ele está decidido a concretizar o seu plano. E se a Emma tá vendo uma esperança na música, o Norman não vai querer saber. Eu acho que a música e o clã dela vai ser o grande pivô do embate ideológico que eu tô imaginando pra Emma e pro Norman no final, certo? E por isso que você entende do Kaio Shirai, da Pozuka Demiso terem dividido as turmas assim, né? O Ray foi com a Emma, é uma repetição de Gold Pond, finalmente quando encontra o Norman, mas eles seguiram por um caminho diferente, realmente, eles estão mais em sintonia. E o Norman, ele precisa manter o seu plano caminhando como está e se articulando ali, né, com a Bárbara, com o Cícero, com o Vincent, com o Zeze. Uma coisa, galera, pode ser uma viagem minha aí também. Mas vocês lembram agora, foi lembrado pra gente no último episódio da temporada, né, da primeira temporada do anime, que o amigo da Mama Isabela se chamava Leslie. Será que pode ser o Zeze, que sempre tá com um saco de pau na cabeça? Só uma teoria aqui, tá bom? Mas bom, o Norman, ele começa o capítulo perturbadão. Ele lembra de como ele sempre quis trazer o peso da responsabilidade pra ele, pra dar um mundo como a Emma queria, só que a Emma tá querendo um mundo em que o Norman não acha possível entregar pra ela. O Norman agora, ele tá pensando muito no coletivo, mas ele tá indo pela saída mais fácil pra atingir esse objetivo, quando é tudo muito mais complexo. A gente vive numa geração hoje que parece que tem preguiça de pensar sobre a raiz dos problemas, né? E vamos pela medida paliativa. Então eu fico um pouco triste de ver o Norman também pegando essa medida paliativa aí, de vamos matar os demônios todos, quando a gente sabe que eles têm uma cultura, que eles têm sentimentos, sabe? Então é muito louco, pô. Por mais que você veja aquele cenário das fazendas, a gente tem que ir pra raiz do problema, a gente tem que conhecer os nobres, a família real, os Hatri. Como foi que se deu essa primeira promessa aí para o mundo, ou os mundos, né, dos humanos e dos demônios serem configurados dessa maneira como a gente vê hoje em dia? E aí é bem legal que a gente vê uma capa com a fazenda lambda experimental, né? Tipo, as crianças lá com números e os demônios, tipo, cooperando com um cientista. Esse cientista a gente não sabe se é o Norman, porque o Norman ele ficava numa sala. Era uma
câmara em que não tinha saída pra nada. Então, eu não acho que o Norman fazia esse papel de cientista, né? Porque na capa a gente vê esse cientista. Então, ele vai com o Zeze até uma sala onde estão os outros, né? O Cícero, ou Cislo, como vocês preferirem, a Bárbara e o Vincent. E aí ele, pô, tava procurando por vocês. E aí, galera, você começa a ver a perpetuação do ódio. Tem um mega demônio gigante lá, e morto, certo? E a gente vê posteriormente no capítulo, e a gente entende o porquê desse demônio tá aí, né? Que tem vários experimentos ali com demônios, né? Uns tubos, uns potes, né? Com formol e a cabeça de demônio, cérebro, coluna vertebral. Então, provavelmente eles estavam experimentando, mas num processo de tortura. Olha só o que tava aí envolvido no caminho do Norman, pô. E a pessoa que o Norman se transformou, sabe? É como se o Norman tivesse se perdido um pouco aí no meio do caminho. E a gente vê que eles torturavam para poder experimentar, já que, pô, os demônios têm muitas informações sobre nós enquanto gado. Precisamos saber as informações dos demônios também. Vamos dissecar eles aqui. E é por isso que o Norman descobriu a grande raiz do problema, que eles eram tipo uma bactéria que foi numa mutação e tudo que a gente já sabe, né? Ao ponto de terem se desenvolvido, inteligência, sociedade e pá. Mas o louco, galera, é que já é errado essa coisa de tortura como experimento, sabe? E a gente vê que hoje eles entram nessa câmara pra relaxar. Ou seja, ver o sofrimento dos demônios relaxam eles. E você vê, por exemplo, tomando a Bárbara como uma referência, ela começa a surtar. Quando vê que a ideia da Emma e do Ray é salvar todo mundo. É um mundo em que os demônios não tenham que ser extintos, sabe? Você vê que o Cícero fica meio bolado. A Bárbara se descontrola. O Zeze se mantém neutro. Eu acho que a lavagem cerebral no Zeze foi extrema. E o Vincent, ele também se mantém calmo. O grande problema aí é a Bárbara seguido pelo Cícero. Porque, galera, é foda. A Bárbara, ela toma uns remédios, sabe? Você vê que ela precisava entrar no quarto dela pra pegar uns remédios e o Vincent, não, eu tenho uns aqui. E a dosagem tá aumentando. A gente vê que a Bárbara, ela se lembra da época da fazenda, de quando ela saiu. E ali ela não saiu pra virar uma mama, ou tipo o Norman, que virou tipo um cabeça dos experimentos da Lambda. Ela foi torturada na Lambda. Você entende o processo da Bárbara, mas você... Eu, pelo menos, eu não concordo com a Bárbara, sabe? Passei por isso, morte a todo mundo. É uma questão muito delicada e muito complicada, mas não são todos os demônios que devem sofrer, sabe? Tem crianças ali no meio. Então a gente tem que separar o joio do trigo e ir para a verdadeira raiz do problema, porque enquanto o ódio for perpetuado, enquanto a Bárbara for matando o demônio e o demônio matando os humanos, nunca vai parar esse ciclo. E é por isso que a Emma, ela vai acabar aí, né? Essa engrenagem, essa roda de ódio tá lá, rodando, se movimentando, e a Emma vai parar, vai frear isso tudo aí, sabe? E o Norman, ele tá vendo aquilo tudo acontecendo na frente dele, já é uma coisa tipo... Ele sabe que a Bárbara passa por isso, mas ele tá sendo reiterado que ela sofre. O Cícero pergunta, chefe, eu achei as crianças legais, realmente eles são incríveis, mas e aí? Tu tá do lado da gente, né, chefe? É uma pergunta pressão pro Norman. E você vê que quando o Cícero pergunta isso, ele já vai meio que desesperado, né? Ô chefe, tu é o chefe, se tu se perder nessa, o que é que vai ser da gente? E aí que tem a página dupla impactante desse capítulo, pessoal. Com todos os experimentos ali com demônios, né? E o Norman fala, a gente chegou até aqui, não há como parar agora. Aí você começa a ficar preocupado, tem um flashback do Norman, ele tá lá com o Vincent,
quando ele decide pegar informações sobre os demônios, dissecando os demônios. Pô, se os demônios experimentavam na Lambda, a gente precisa experimentar também. É como se esse porão onde o Norman tá agora, no tempo presente do capítulo, com o Vincent, com o Zeze, com a Bárbara e com o Cícero, fosse uma Lambda dos humanos, sabe? A gente não tem uma prova de que eles foram torturados, mas parece que depois de mortos, o Norman pegou as partes do corpo e colocou nos potes para pesquisar, certo? Parece que a Lambda era pior. Passavam por experimentos mesmo, mas a gente também não sabe tudo sobre esse porão aí onde estão estocados as partes, né, os membros dos demônios. Mas é muito assustador, galera. Me lembra um pouco Shingeki no Kyojin, quando a Hanji estava experimentando nos titãs, né, que eles amarram o titã lá, pá. Então, o Norman, ele se recompõe para um estado em que eu acredito que ele já estava antes dessa conversa com a Emma. Pô, eu não vou me perder, eu decidi fazer isso tudo sozinho desde o começo. Emma e Ray são exemplos de gentileza, mas não é gentileza que vai trazer a vitória nesse mundo. E o Norman decidiu fazer tudo isso desde quando ele foi despachado da casa sozinho. Eu tô carregando o fardo e eu vou dar um mundo necessário para todo mundo. Só que a gente já viu que a Emma não vai conseguir sorrir no mundo desse. Galera, agora vamos atentar uma coisa. Quando a Emma diz, eu não vou conseguir sorrir, isso não é a Emma querendo ser caprichosa, certo? Saiam dessa ponta do iceberg quando alguns de vocês forem raciocinar desse jeito, porventura. Há várias camadas e realmente é o que a gente vem falando. A Emma, ela se infiltrou em cidades, ela viu a cultura, ela viu a relação entre os demônios, ela viu famílias, e a gente também tá vendo, enquanto leitores, somos meio que oniscientes. Então, essa mensagem de que os demônios, eles têm sentimentos também, sabe, importa. Então, eu acho que a solução da Emma é algo viável. Não sei se de repente teria que haver uma separação, mas é algo que poderia acontecer, sabe, pro bem de todo mundo. Então, o Norman, ele quer salvar todos os seus companheiros. E ele cita Emma, Cícero. Estar do lado de Bárbara, Cícero, Vincent, Zeze é estar contra a Emma automaticamente, né? Porque ele tá seguindo o plano. Então, será que o que ele conversou com a Emma no capítulo passado, sabendo que ela vai para as 7 muralhas se arriscar, só foi pra, tipo, enrolar a Emma? Olha, o Norman, ele decide com seu plano e ele deixa isso claro pra Emma. Volte logo. E eu acho que ele acredita que ela vai voltar, senão ele não deixaria ela se arriscar assim, sabe? Ou seja, ele tá enganando o Cícero. Enfim, sei que o Norman, a grande posição dele, o veredito que eu chego é: vamos exterminar os demônios. Certo? Por isso que eu tô com medo que ele dê uma rasteira na Emma. E ele fala: eu poderia ser tomado de boa como um deus para alguns ou como o diabo para outros. Não ligo se tiver que ser essa a única maneira. Ouviu, Emma? E a última imagem é muito emblemática, porque ele tá caminhando, metade do Norman é um anjo, metade é um demônio. E esse tipo de ilustração mais lúdica é que fez falta na primeira temporada de The Promised Neverland. Tomara que na segunda mude, né? Isso dá um peso muito grande à quadrinização, à narrativa. Enfim, galera, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o Norman. Mais uma vez, né? Eu temo em dizer que ele pode ser o grande vilão ideológico aí da obra. Peter Hatry, quem é Peter Hatry na fila do pão perto do Norman agora, né? Então, queria muito saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, beleza? Dá o like se você curtiu o vídeo, dá dislike se você não curtiu tanto assim, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de The Promised Neverland. Toda sexta, análise do mangá aqui. Quando a segunda temporada voltar, a gente analisa o anime também. Enquanto isso, vai conferir a análise do último episódio, beleza? Fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima!
Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.